Olá, meus amores, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos e este é o quarto vídeo falando sobre o livro As 7 Leis do Sucesso do Deepak Chopra. E hoje eu vou falar sobre a quarta lei, que é a lei do mínimo esforço. Então, se você chegou agora nesse canal, se você é novo aqui, não perca as outras leis, as 3 primeiras leis que eu já gravei e que estão lá na minha playlist chamada As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Então vai lá e assista os outros vídeos para que você também compreenda o que foi falado sobre as outras leis. Bom, eu vou ler um trechinho aqui dessa parte, né, da quarta lei, e depois eu vou fazer os comentários. E quando eu estava lendo, né, a lei do mínimo esforço, eu me lembrei de um mantra, que é o mantra do Access Consciousness, que diz que tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Esse mantra ele fez muito sentido quando eu li a lei do mínimo esforço. Então eu vou começar a leitura e aí a gente vai comentando. Vamos lá? A quarta lei espiritual do sucesso é a lei do mínimo esforço. Esta lei se fundamenta no fato de que a inteligência da natureza funciona com tranquila facilidade e sem nenhuma ansiedade. Este é o princípio da mínima ação, da não resistência. É, portanto, o princípio da harmonia e do amor. Quando aprendemos esta lição da natureza, conseguimos realizar facilmente nossos desejos. Então aqui ele basicamente está dizendo que o universo ele tem um fluxo, né? Então essa lei do mínimo esforço, ela segue esse fluxo. Então se você imaginar na natureza, tudo flui com facilidade. O peixe nada, ele não precisa se esforçar para nadar. As aves, elas voam, elas não precisam se esforçar para voar. Então, tudo na natureza flui com facilidade. As árvores, elas crescem, elas não se esforçam para crescer, elas simplesmente crescem. Então, o ser humano também, ele deveria funcionar exatamente como tudo na natureza, que tem o seu fluxo e que segue esse fluxo de todas as leis. E o ser humano, ao contrário, ele é o único ser da natureza que ele não consegue seguir o fluxo da lei do mínimo esforço. Se você olhar para os animais, você vai ver que eles funcionam com facilidade. Agora, se você olhar para o ser humano, ele sempre coloca a dor, tudo é difícil, tudo é trabalhoso, tudo é custoso, tudo tem que ter luta, tudo tem que ter sofrimento. E na verdade, seguindo a lei da natureza, nada disso existe. Tudo pode fluir de forma fácil e funcionar de forma sem ansiedade. E sabe por que para os seres humanos isso não acontece? Porque falta a fé e porque falta o conhecimento da sua essência e de como ele funciona em perfeita harmonia com a natureza, com o universo, com todas as coisas do universo. Continuando, ele diz: a inteligência da natureza funciona sem qualquer esforço ou atrito, espontaneamente. Ela não é linear. É intuitiva, holística e alimentadora. E se você está em harmonia com a natureza, se está assentado no campo do seu verdadeiro eu, pode fazer o uso da lei do mínimo esforço. O mínimo esforço é despendido quando suas ações são motivadas pelo amor, porque a natureza se mantém unida pela energia do amor. E lá na frente ele diz: você pode imaginar o seu corpo como um mecanismo controlador de energia? Ele pode gerar, armazenar e utilizar energia.
Se você sabe como gerar, armazenar e utilizar energia de maneira eficiente, pode criar riquezas em quantidade. Mas quando sua atenção se volta, olha só, mas quando sua atenção se volta para o ego, é ele que vai consumir a maior quantidade de energia. Se o seu ponto de referência interno for o ego, se você buscar poder e controle sobre outras pessoas ou aprovação dos outros, vai desperdiçar muita energia. E isso significa o quê? Que você não vai criar. Isso significa que o esforço e a luta vai entrar nas nossas vidas. E aí, essa questão do ego, a maior parte das pessoas, e eu me coloco no meio do balaio, nós vivemos sendo controlados pelo nosso ego. E eu digo que eu era muito mais. Hoje eu já tenho essa percepção de que o meu ego, ele é parte de mim, mas que ele não sou eu em essência. O nosso ego é a nossa personalidade humana, é a nossa personalidade que olha para a matéria, que olha para o visível, que olha para o físico, que olha para o palpável, né? O nosso ego é formado pelas nossas crenças, pelos nossos paradigmas, pelos comportamentos que a gente adquiriu ali pelos pais, ou pela comunidade, ou pelos amigos. Então, quando a gente está sendo controlado pelo ego, a gente busca as coisas com o interesse apenas de sustentar, né, o ego, de sustentar os desejos deste ego. E é aí que a gente cria a luta na nossa vida, é aí que a gente passa a sofrer. Digamos lá, e aí eu conto a minha história, né? Em 2010, por exemplo, eu tive um relacionamento, e foi um relacionamento que me trouxe dor, esforço, luta, tudo foi muito difícil e tudo foi muito custoso. E por que que foi? Porque eu escolhi, e eu fiz uma escolha de estar naquele relacionamento, não o eu essência, mas o eu ego, porque eu queria ter aquela pessoa, porque eu queria por alguma razão manter aquele relacionamento que mesmo eu vendo que não estava indo bem, eu, pelo meu orgulho, que o orgulho vem do ego, eu quis manter. E aquilo me causou sofrimento, aquilo me causou dor, aquilo me causou luta. Até eu perceber e compreender que eu precisava sair dali. Então imagina se fosse um relacionamento onde o amor era o principal sentimento, onde os desejos do ego não eram prioridade. Seria um relacionamento com mais facilidade. Provavelmente não teria havido as brigas que houveram, as desilusões que houve, né, naquela época, as frustrações. Então, a gente consegue observar e analisar que essa lei do mínimo esforço, ela se encaixa em tudo nas nossas vidas. E geralmente o ego é o grande vilão nessa história. É ele que permite ou não que você flua com leveza, ou que você siga o fluxo da lei do mínimo esforço. E é uma coisa que a gente nunca para fazer essas análises, né? Se a gente está tendo uma luta, por exemplo, na nossa vida, quantos de nós, né, gente? Quantos de nós para e senta e vai refletir, peraí, o fluxo da natureza deveria ser assim e assim, e eu sou parte da natureza. Eu sou parte da natureza humana, então tudo que está aqui faz parte dessa natureza. O peixe, as árvores e nós, seres humanos, nós somos tudo parte de uma coisa só, né? Nós somos tudo uma consciência vindo, né? Sendo criados por um Criador.
Então, essa natureza do Criador, ele flui nessas leis. Então, ele flui na lei do mínimo esforço. Então, aquela história de que tem que ser humilhado, ou tem que ter sofrimento ou luta, que principalmente muitas religiões ensinam que a vida tem que ter luta, que tem que ter esforço, que tem que ser difícil, que tem que se humilhar. Isso é uma crença. Porque isso não é algo que veio de Deus, né? Que veio do universo, que veio da natureza. Mas isso é algo que foi implementado ou programado por mentes humanas. Então, o medo, ele foi programado. A dificuldade foi programada. A luta, o esforço, a dor, tudo foi programado. Então, são os nossos padrões mentais que aí, sendo controlados pelo ego, causam toda essa dificuldade e nos afasta aí da lei do mínimo esforço. E ele também dá as dicas, né? Então, aqui ele dá as 3 dicas de como você viver e seguir o fluxo da lei do mínimo esforço. E ele diz assim: você pode colocar a lei do mínimo esforço em ação, assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. Praticar a aceitação, dizendo: hoje aceitarei pessoas, situações, circunstâncias, fatos como eles se manifestam, como eles se manifestarem. Saber que o momento é como deve ser, porque todo o universo é assim. Não se voltar contra todo o universo, lutando contra o momento presente. Dizer a si mesmo: minha aceitação será total e completa. Verei as coisas como são no momento em que ocorrerem e não como eu gostaria que fossem. Bom, aqui basicamente ele está dizendo o seguinte: tudo na nossa vida tem uma razão de ser. Tudo acontece por uma ação, né? E por uma reação. Então, houve uma ação e uma reação, que é a lei da causa e efeito, e isso gerou uma situação. E nem sempre é a situação que a gente gostaria de viver, como, por exemplo, o relacionamento que eu dei o exemplo. Porém, a forma como eu encaro ou eu vejo esse relacionamento é que vai fazer a diferença. Então, se eu tenho a maturidade e a consciência, né, expandida o suficiente para compreender que eu fiz aquela escolha daquele relacionamento, então eu preciso aceitar que aquilo que está acontecendo faz parte da minha escolha e a partir daí eu tomo ações sem sofrimento, sem luta e sem dor para que eu saia daquela situação com leveza, sem sofrimento. Isso é aceitação. Aceitar não é você ficar no problema, vivendo o problema e dizendo que não tem solução. Não, aceitar é você aceitar que está acontecendo, viver aquilo, estar presente no que está acontecendo, mas trabalhando e agindo para que aquilo passe sem causar maiores danos. Isso é aceitação. E aí ele fala sobre aceitando as coisas como são, essa é a segunda, assumir a responsabilidade pela situação e todos os fatos que considera problemáticos. Ter bem claro que assumir a responsabilidade não é culpar ninguém ou alguma coisa por sua situação, mas é saber também que todo problema traz em si uma oportunidade e que a consciência das oportunidades vai permitir olhar para o momento problemático e transformá-lo em imenso benefício. Então, puxando, né, emendando lá com o primeiro da aceitação, é você também assumir a responsabilidade. E aí vem a questão do vitimismo. Quando eu assumo a responsabilidade, eu saio do vitimismo.
Então vamos voltar lá para o meu exemplo do relacionamento. Eu passei muito tempo me sentindo vítima. Eu entrei no vitimismo. Eu estou sofrendo porque ele é assim, eu estou sofrendo porque ele é assado, eu estou sofrendo porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Eu vivi no vitimismo. Então, se naquela época eu tivesse a consciência, a maturidade de que eu deveria assumir a responsabilidade, o que eu teria feito? Eu teria encontrado soluções para sair daquilo com leveza e sem sofrimento. Então eu tive que sofrer e chorar ali muitas lágrimas até eu acordar para enxergar que aquilo era um barco furado. Então, olha só o quanto a falta de conhecimento nossa nos coloca em situações desafiadoras, situações que às vezes causam até tragédias. Quantas pessoas não morrem, por situações que elas mesmas permitiram que acontecesse na vida delas. Então, a responsabilidade, de você assumir que o que está acontecendo tá ali, é fato, e que você precisa assumir e gerenciar aquilo com sabedoria, é de cada um de nós. Então eu preciso ter essa percepção de acordar e dizer, opa, ninguém é culpado. Eu sou a responsável. E dizer eu sou responsável não é dizer eu sou a culpada, não, é sem o julgamento. Não existem culpados, mas eu sou responsável por resolver essa situação. E resolve. E o terceiro é assentar sua percepção hoje na indefensibilidade. Essa palavra é meio difícil de dizer, Indefensibilidade. Desistir da necessidade de defender os seus pontos de vista e de convencer ou persuadir os outros a aceitá-los, permanecer aberto a todos os pontos de vista e não se prender a qualquer um deles. Então, aqui é sair do julgamento. E olha que coisa difícil. Eu digo que é uma das coisas mais difíceis na minha vida, que é essa questão de sair do julgamento, de não julgar. Sempre que a gente olha uma situação que não tá boa, a gente entra no julgamento. Mas por que a gente entra no julgamento? Primeiro, porque nós estamos sendo controlados pelo nosso ego. Então é o ego que julga, é o ego que aponta o dedo, é o ego que fala, isso não tá certo, aquilo não tá certo, porque o fulano é culpado, porque o fulano fez isso, porque, sabe, a gente sempre acha um culpado, a gente sempre acha uma justificativa para apontar o dedo. E isso, além de ser o controle do ego, o autojulgamento também é a nossa falta de autorresponsabilidade pelas nossas próprias ações. Então, quando você sai do julgamento, você sai dessa defesa, de tentar se defender o tempo todo. Então, quando a gente não busca a defesa e quando a gente assume a responsabilidade e aceita que aquilo tem que ser resolvido, a gente acaba gerando ali todo um fluxo de energia, e esse fluxo de energia ele vai fluir de forma leve. E aí a gente vai entrar na lei do mínimo esforço. Então eu vi a situação, aceitei, assumi a responsabilidade e saí do julgamento pelo outro e do auto-julgamento, de não julgar a nós mesmos. E sabendo tudo isso, sabendo todas essas 3 coisas que são simples, a gente consegue viver em perfeita harmonia com o fluxo da natureza, que é que as coisas aconteçam de forma leve, de forma suave. Então, mesmo que venha um problema, e aí vamos falar lá do mantra, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, significa que todo problema que vier a você, você vai ter sabedoria para lidar com aquele problema, sem causar um desgaste, seja um desgaste de energia, ou seja um sofrimento. Por quê? O sofrimento vai te levar à perda de energia.
Perda de energia vai te levar à falta de controle. Falta de controle vai te levar a fazer escolhas erradas. E sabe aquela bola de neve que vai crescendo? E aí esse problema vira uma gigante bola de neve. Então, saber que existe uma lei, que é a lei do mínimo esforço, saber lidar com essa lei, saber que nós temos responsabilidade diante de cada fato que acontece na nossa vida, nos leva a um patamar ali mais alto de consciência. E isso é expansão de consciência. Isso é parte do processo de expansão de consciência. Então, gente, vamos praticar a lei do mínimo esforço. Vamos deixar a nossa vida fluir com mais leveza. Não significa que você nunca vai ter problemas. Significa que mesmo diante dos problemas, você sabe que na natureza, tudo flui como deve ser. Tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa breve explicação que eu dei. Eu recomendo que você leia também o livro. É um livro curto para ler, é um livro fácil de ler e é um livro que agrega muito conhecimento na nossa vida, porque são coisas simples, são atitudes simples que a gente deve tomar na nossa vida aí todo dia. São comportamentos. Quando eu compreendo como as coisas funcionam ou como deveriam funcionar, quando eu tenho essa percepção, eu ajo e me comporto de forma diferente. E essa é a ideia. A ideia da evolução é que a gente consiga perceber o quanto a natureza ela é inteligente, ela é perfeita. E nós somos parte dessa natureza. Nós somos todos uma coisa só, mesmo que vivendo experiências diferentes. Nunca se esqueçam disso, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.